Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo. Você vai descobrir aqui como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando. Meu nome é Vanessa Sesnick, eu sou doutora em psicologia pela USP, sou pesquisadora, faço parte do comitê científico da WOS, Associação Mundial de Saúde Sexual, e uma das coisas mais incríveis que eu fiz ao longo da minha carreira foi ter o prazer de ser cofundadora do Corpo Explica. Nós nascemos com o objetivo de trazer conhecimento científico de alto poder de transformação dos ambientes técnicos e acadêmicos para a casa das pessoas, usando tecnologia e linguagem acessível. Agora me diz aí, o que você pensou e sentiu quando viu um vídeo na internet dizendo que o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando? Porque se na época em que eu estudava psicologia, ou até mesmo na época do meu doutorado na USP, eu tivesse sentada no seu lugar ouvindo essa promessa, uma parte de mim ficaria desesperada para descobrir como isso é possível, porque eu sempre fui faminta por conhecimento. Só que a outra parte de mim certamente diria: quanto absurdo em uma única promessa. E independente se achou isso um absurdo ou se você ficou curioso, o que você vai ver aqui não é brincadeira, é coisa séria. Milhares de pessoas já passaram pelos nossos workshops e já descobriram que existem 5 sensações básicas registradas no nosso sistema nervoso: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Cada uma delas foi registrada durante uma das 5 fases de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que moldou cada um dos 5 traços de caracteres da nossa mente e deu para o nosso corpo um formato físico equivalente a cada um desses 5 traços. Pode se preparar para muito conhecimento, muita descoberta e muitas possibilidades novas para a sua vida, para os seus relacionamentos e para a sua carreira. Obrigada por estar aqui. Cada vez que a gente libera uma edição desse workshop no ar para receber pessoas como você, eu me lembro de 2 coisas. A primeira é do quanto isso é gratificante e do quanto eu me realizo dando acesso a esse tipo de conhecimento para tantas pessoas. A segunda é do quanto foi maravilhoso ter conhecido o Elton na minha jornada profissional. Eu não me canso de repetir isso, ele é o cara mais inteligente que eu conheço e se não fosse pela mente dele e pelo jeito dele se comunicar, eu tenho certeza que o Corpo Explica não existiria. Você vai observar que nós somos muito diferentes. O nosso corpo e a nossa mente funcionam em modos totalmente opostos, mas nós encontramos um jeito de nos complementar e criar coisas incríveis juntos. Então, para tocar mais essa edição do que se tornou o maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo, eu quero convidar esse gênio que eu tenho o prazer de ter como sócio, como parceiro de pesquisa e como amigo. Eu não sei se essa apresentação facilita a minha vida ou se ela sobe a régua tornando as coisas mais difíceis ainda. Mas eu já vou te adiantando que toda a minha genialidade está diretamente ligada ao fato da minha gestação ter sido muito difícil para minha mãe. E você já vai entender nessa primeira aula o motivo disso. Se não fosse aquele útero duro, frio, desconfortável em que eu fui gerado, eu não teria a mente que eu tenho e não teria a capacidade de simplificar, criar e explicar que eu tenho hoje. O meu papel aqui no Corpo Explica é simplificar a mensagem e criar as ferramentas. Eu sou especialista em comunicação e o meu desafio aqui, junto com a doutora Vanessa, é te mostrar como o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. É um desafio e tanto, mas nós já fizemos isso por milhares de pessoas e vamos fazer por você também. E tendo tido a experiência de realizar vários workshops anteriores a esse, nós já sabemos quais são as principais dúvidas que vocês têm e já sabemos como irmos direto ao ponto para aproveitar ao máximo cada minuto que nós vamos passar juntos durante esses dias. Nós sabemos que as pessoas que participam desse workshop querem saber basicamente 4 coisas e pode ter certeza que nos próximos dias você vai descobrir como isso é possível, de onde vem tudo isso, qual é a fundamentação científica por trás disso tudo e, principalmente, como esse conhecimento
pode resolver os seus problemas e impactar diretamente a sua vida. E esse quarto ponto é muito importante porque nós temos dois grupos de pessoas participando desse workshop. As pessoas que querem aplicar esse conhecimento em suas próprias vidas, no casamento, na educação dos filhos, no trabalho, e isso é super válido, até porque a base dos problemas que a gente vive nas nossas vidas são os relacionamentos. Os problemas que você tem em casa e no trabalho só existem porque você não sabe como a sua mente funciona e não sabe como a mente das outras pessoas funcionam. Elas te acessam, te cobram e te pressionam de um jeito errado e você faz a mesma coisa com elas. E é aí que os problemas aparecem. Simples assim. E nós podemos te garantir que pelo menos a metade dos seus problemas deixariam de existir se você soubesse como a sua mente e como a mente das outras pessoas com as quais você convive funcionam. E pode ter certeza que isso vai fazer você parar de se frustrar por esperar das pessoas o que elas nunca vão fazer, parar de carregar peso e problemas que você não precisa carregar de outras pessoas e, melhor, descobrir um jeito leve, com muito mais tranquilidade e prazer de viver a sua vida. Tem gente que vem para esse workshop com o objetivo pessoal para se descobrir, se conhecer e se livrar dos seus próprios problemas? Tem, mas tem gente também que vem para esse workshop com o objetivo profissional, para se aperfeiçoar e aprender uma técnica poderosa para ajudar melhor as pessoas e ganhar mais dinheiro. Se você veio aqui por motivos pessoais, saiba que, por incrível que pareça, você está entre a maioria. Nós somos a primeira escola online de análise corporal do mundo e a maior parte desses alunos fizeram a nossa formação apenas com motivos pessoais. E a outra parte são profissionais do desenvolvimento humano. São médicos, psiquiatras, psicólogos, coaches, terapeutas, gerentes de RH, pessoas que de alguma forma estão ligadas diretamente ao universo do desenvolvimento humano, que ao descobrirem como a mente de uma pessoa funciona, eles vão conseguir oferecer um trabalho diferenciado e muito mais eficiente. Dentro desse grupo de pessoas que vem para o workshop buscando aperfeiçoamento e aprofundamento profissional, tem também o grupo daqueles profissionais que não atuam diretamente com a parte mental e emocional das pessoas, mas sabem que com esse conhecimento elas irão oferecer um trabalho muito mais amplo, muito mais abrangente e muito mais eficiente naquilo que eles já fazem. Por isso, muitos nutricionistas, fisioterapeutas, professores e vários outros tipos de profissionais buscam esse tipo de conhecimento. Então, se você veio aqui buscando conhecimento para você, pode ter certeza que você vai encontrar e vai entender direitinho como ele pode se aplicar na sua vida para que você mesmo consiga entender e resolver os conflitos que você tem em casa e no trabalho. E se você veio aqui buscando aperfeiçoamento e expansão profissional, porque você já atua ou pretende atuar com o desenvolvimento humano, você está no lugar certo. E pode ter certeza que você vai encontrar uma técnica que vai te diferenciar no seu mercado, te destacar e oferecer um atendimento com muita segurança e muito resultado por saber exatamente como a mente da pessoa que está sentada na sua frente funciona. A técnica que você vai encontrar aqui, além de muito poderosa, é novidade no mercado. E a busca por esse tipo de atendimento está crescendo muito rápido, mais rápido do que a quantidade de profissionais para atender, por isso eles estão sendo tão bem pagos. Agora, sabendo que esse workshop foi pensado para esses dois grupos de pessoas, os que buscam o conhecimento para si e os que também buscam com objetivos profissionais, os dois grupos vão descobrir exatamente o que fazer com esse conhecimento. E desde a primeira edição, nós decidimos que nós entregaríamos muito conteúdo. Se você já participou de algum workshop online, você verá que aqui você vai receber muito mais conteúdo do que normalmente se entrega em workshops online. Por isso eu quero que você acompanhe esse workshop como se você estivesse fazendo um curso. E para você não perder absolutamente nada, preste muita atenção em como tudo vai funcionar por aqui. Serão praticamente 10 horas de conteúdo de altíssimo nível e nós distribuímos o conteúdo da seguinte forma. Nós teremos 4 aulas gravadas, como essa que você está assistindo, todas com pelo menos 30 minutos cada. Os outros serão liberados de acordo com a agenda disponível aqui na página de exibição. E como nós vamos entregar muito conteúdo, nós preparamos uma apostila de acompanhamento que também foi enviada para o seu e-mail. Com ela você vai conseguir acompanhar bem, fazer as suas anotações em um lugar organizado e aproveitar melhor esse workshop. O nosso principal canal de comunicação vai ser o seu e-mail.
Por isso é muito importante você ficar de olho nele durante esses dias. Se por acaso você não baixou ainda a sua apostila, não tem problema. Pode continuar acompanhando essa aula que no final eu vou te mostrar como ter acesso à sua apostila. Mas já se programe para olhar o seu e-mail com mais frequência e abrir os e-mails do Corpo Explica. Por quê? Como é muito conteúdo aqui, nós vamos te mandar materiais complementares, dicas práticas e resumos de casos no seu e-mail. E para te ajudar a não perder nenhum conteúdo, nós criamos um grupo no WhatsApp e um canal no Telegram para as pessoas mais engajadas e mais interessadas. No WhatsApp e no Telegram nós vamos mandar áudios extras e lembretes com os links dos nossos encontros. E o link para entrar para o grupo do WhatsApp e para o canal do Telegram está junto com o link do presente que nós já mandamos no seu e-mail. Se você não recebeu, no final dessa aula eu vou te mostrar como ter acesso ao seu presente e ao grupo do WhatsApp e ao canal do Telegram. Essa foi a estrutura que nós preparamos para te entregar todo esse conteúdo que vai fazer você descobrir como o formato do corpo de uma pessoa explica que tipo de mente ela tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. É importante você ficar de olho na agenda de liberação de conteúdo, porque esse workshop vai ficar no ar por poucos dias. E agora que você já sabe como tudo vai funcionar por aqui, vamos direto ao ponto e entender como isso é possível? De onde vem tudo isso? Qual é a fundamentação científica por trás disso? E vamos responder essas 3 coisas de uma vez só. Para falar sobre como é possível descobrir que tipo de mente uma pessoa tem, analisando apenas o formato do corpo delas, nós vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo, especialmente na história das descobertas da mente, mais precisamente para a década de 30, no início do século 20, no auge dos tempos da Escola de Psicanálise de Viena, nos tempos de Freud, o pai da psicanálise. Eu não sei se você sabe, mas antes de Freud, o olhar da medicina para o corpo humano era um olhar exclusivamente biológico, físico e estrutural. A grande revolução que Freud causou, a essência do seu legado foi alertar a medicina para a existência de uma mente dentro daquele corpo físico, biológico e motor. Imagine a medicina olhando para o corpo humano como uma máquina e de repente um dos médicos, que no caso era o Freud, começar a falar que tem uma mente ali dentro daquele corpo. Isso foi uma revolução gigantesca e fez com que a medicina desenvolvesse um olhar atento e curioso para o mundo mental, emocional e sentimental do ser humano, e muita coisa foi criada a partir disso. Se o Freud tivesse feito apenas isso, já teria sido incrível, já teria mudado o rumo do mundo, da ciência e da humanidade de um modo geral, assim de forma absurda. Nós somos profundamente gratos ao Freud por suas descobertas, mas nós estamos voltando no tempo dele para te apresentar uma outra pessoa, uma figura fantástica e pouco conhecida no universo do desenvolvimento humano, que na nossa visão deu um passo tão grande quanto o de Freud nas descobertas desse universo paralelo que é a mente humana. O nome dele é Wilhelm Reich, um médico, psicanalista e cientista natural que naquela época era colaborador de Freud em muitos projetos. No início da década de 20, mais precisamente em 1921, Reich passou a atender pacientes que Freud encaminhava para ele na Clínica Psicanalítica de Viena. E naquela época, Reich fez descobertas tão incríveis e gerou tantos resultados que chegou a se tornar presidente da Clínica Psicanalítica de Viena em 1922, criando logo em seguida, com o apoio de Freud, o Seminário de Técnica Psicanalítica de Viena, com o objetivo de aperfeiçoar a abordagem psicanalítica. Para simplificar o que o Reich fez, que abriu um mundo novo para as descobertas da mente, nós podemos dizer basicamente o seguinte: Freud foi o cientista que chegou para a medicina e disse: "Peraí, tem uma mente dentro desse corpo." Reich foi o cientista que deu um passo a mais e disse: "Não, peraí, não tem uma mente dentro desse corpo. A mente e o corpo são uma coisa só." E essa foi, sem dúvida, a maior descoberta e a maior contribuição que Reich nos deixou. E foi mesmo, porque enquanto Freud abordava a vida com um olhar para tentar entender a mente de olhos fechados, de costas para o indivíduo, sem dar atenção e relevância para o corpo humano, Reich passou a observar o formato do corpo enquanto ele tentava analisar a mente, considerando corpo e mente como uma coisa só. E os resultados foram fantásticos. Tanto é que alguns pacientes que não estavam tendo muito avanço na clínica psicanalítica, Freud encaminhava para o Reich. Ele atendia aquelas pessoas, observando não apenas o que elas falavam, mas observando também as reações, as expressões e principalmente o formato do corpo delas. E observando isso, ele identificou padrões entre as pessoas. Ele percebeu que pessoas com problemas, reações e sensações parecidas
também tinham um corpo parecido. Olha que interessante! E a partir dessa percepção e dos resultados que ele estava tendo, Reich mergulhou na análise e no estudo do corpo e da mente como uma coisa só, dando início ao estudo da análise dos traços de caracteres, que posteriormente deram base para o surgimento de técnicas como a da bioenergética, desenvolvida por Alexander Lowen, que foi um cientista que evoluiu muito as descobertas iniciais de Reich. E tanto Reich quanto Lowen produziram muito material naquela época, mas infelizmente nenhum dos dois conseguiu ter uma penetração significativa nos ambientes acadêmicos, muito menos entre as pessoas comuns. Pouco se fala do Reich até na faculdade de psicologia, e o Lowen, mesmo tendo evoluído tanto as descobertas do Reich, segmentando bem os traços, definindo os nomes, que tecnicamente são os que nós replicamos hoje, e criando a técnica da bioenergética, a expansão e a disseminação do trabalho deles ficou muito restrita aos pequenos grupos de terapeutas reichianos, neo-reichianos e bioenergéticos, espalhados isoladamente pelo mundo, que infelizmente não davam para esse conhecimento visibilidade e a relevância que ele merecia. E aí que entra o Corpo Explica. Nós pegamos esse conhecimento científico que de certa forma estava deixado, largado, jogado num canto e trouxemos uma explicação clara, gostosa e até divertida para que as pessoas pudessem se interessar por ele. E nós também fizemos algo inédito no mundo, que nem o próprio Reich, nem o Lowen, nem nenhum terapeuta, médico ou especialista fez antes. Nós criamos uma ferramenta capaz de medir o quanto de cada traço de caráter uma pessoa tem. Isso, gente, o próprio Reich não media, o Lowen não media, a bioenergética não mede e nós viemos com essa contribuição, com essa evolução, criando o mapa dos caracteres, dando vida a esse conhecimento que está despertando interesse ao mesmo tempo em psicólogos, terapeutas, profissionais experientes e renomados e aos pais de família, as mães, as pessoas que estão em casa enfrentando os seus problemas. Isso é maravilhoso, gente. É lindo ver esses dois públicos juntos aqui ao mesmo tempo com a gente. E eu confesso que eu me encho de orgulho quando eu vejo que o Brasil criou uma ferramenta inédita que está revolucionando o mercado do desenvolvimento humano e está fazendo as pessoas comuns se interessarem por descobrirem como suas mentes funcionam, para aprenderem a viver em harmonia, respeitando os outros do jeito que eles funcionam. Isso é muito poderoso, gente. Diariamente nós recebemos relatos maravilhosos dos nossos alunos, das pessoas que nos seguem nas redes sociais e até de clientes dos nossos alunos. É difícil um dia que a gente não vê uma pessoa que descobriu um jeito leve e feliz de viver após ter entendido como a sua mente funciona. E nós vamos compartilhar alguns casos para você ver que são pessoas como você, que tinham dificuldade no relacionamento, dificuldade com os filhos, dificuldade com a carreira e que só de entender quais eram os seus traços e como a sua mente funcionava, conseguiram mudar radicalmente. E da noite para o dia, gente que muitas vezes já vinham tentando se descobrir há anos, fazendo cursos e terapias, mas não conseguiam. E para você descobrir o que essas pessoas já descobriram, vamos entrar logo na explicação dos traços de caracteres, para você entender como cada um se desenvolve, como é o formato físico do corpo e como é o padrão de funcionamento de cada um deles. Você já sabe de onde vem tudo isso e já sabe quais são as nossas principais referências científicas. E para te explicar agora como é possível saber que tipo de mente uma pessoa tem analisando apenas o formato do corpo dela, vamos analisar então qual vai ser a estrutura didática que nós vamos usar nessa aula para você conseguir aproveitar bem a explicação de cada um dos 5 traços de caracteres. E o primeiro alinhamento que nós vamos fazer aqui é que o elemento básico e fundamental do que nós vamos apresentar é o sistema nervoso. A mente e o corpo são moldados em um processo paralelo de 5 etapas. E o que controla esse processo é a mielinização do sistema nervoso. Quando nós nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna, com os neurônios todos prontos, mas sem a proteção da mielina. É como se os fios estivessem no lugar, mas todos desencapados, eles começam a se encapar, a se mielinizar aos poucos, em um processo que se divide em 5 etapas marcantes, tanto para a mente quanto para o corpo. É justamente esse processo que vai moldar o formato físico do corpo e o jeito de funcionar da mente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Você já sabe que o elemento base do que nós vamos te apresentar aqui é o sistema nervoso. Já sabe que são 5 traços que você precisa conhecer isoladamente e entender tanto como foi que ele se moldou, quando isso aconteceu e como é que ele funciona hoje, tanto fisicamente quanto mentalmente.
E para te explicar o momento de formação de cada traço, nós vamos usar a seguinte estrutura. Primeiro nós vamos falar sobre o momento de formação do traço. Depois nós vamos falar qual é a dor existencial de cada um deles. Em seguida, nós vamos te mostrar qual é o recurso, a parte boa que esse traço desenvolve, embora, infelizmente, as pessoas, por não saberem da existência desses recursos, acabam não usando eles na vida. Você, por exemplo, talvez você esteja revivendo as dores dos seus traços e nem saiba quais são os recursos que você tem. E é muito comum isso acontecer, gente. E nós vamos falar disso ainda nessa primeira aula. E para te ajudar a identificar aí qual traço você tem mais, por último, nós vamos falar do formato físico que cada traço de caráter desenvolve, ok? Então, recapitulando, nós vamos te apresentar cada um dos 5 traços de caracteres seguindo a estrutura de momento, dor, recurso e formato. Então, mão na massa, papel e caneta, e se você já tiver com a sua apostila, vai preenchendo tudo e acompanhando. Antes de explicar cada um dos 5 traços, é importante fazermos um alinhamento em relação aos nomes que você vai ouvir aqui, porque eles não estão relacionados a nenhum tipo de distúrbio, transtornos ou patologia clínica. Esses foram os nomes dados pelo Reich e pelo Lowen, e nós optamos por nos mantermos fiéis às nomenclaturas científicas, tanto como forma de respeito, quanto como forma de homenagem e reconhecimento pelo trabalho realizado. Então não associe os nomes que você vai ouvir aqui a nenhum tipo de patologia e nem ao que você viu nos filmes ou na TV, ok? Iniciando a explicação dos traços, vamos começar pelo traço de caráter esquizoide. Como o Elton disse, o primeiro traço se forma quando a criança ainda está no útero. O processo de mielinização do sistema nervoso começa quando a criança ainda está no útero e nessa fase, o traço que está se formando é o traço de caráter esquizoide. Lembra da estrutura que o Elton falou que nós vamos seguir? Momento, dor, recurso e formato. Vamos seguir essa estrutura e o primeiro momento de formação que nós vamos conhecer e entender é o momento da gestação. A vida começa no útero, que embora nós não tenhamos memória consciente de como foi a nossa experiência lá no útero, a nossa mente e o nosso corpo estavam em formação e o nosso sistema nervoso registrou tudo. E sabe por quê? Porque o processo de mielinização da nossa medula começa enquanto nós estamos no útero. Ele começa no cérebro e vai descendo pela coluna mielinizando todas as terminações nervosas, toda a rede do sistema nervoso de cima para baixo. E tudo isso começa quando a criança ainda está no útero. É na barriga da mãe, na gestação, que o primeiro traço de caráter se forma. E como nós estamos seguindo a estrutura de momento, dor, recurso e formato, que tipo de dor alguém pode sentir no útero? Ou como será que essa criança sente e percebe essa dor? Quando o bebê está no útero da mãe, gente, ele não entende o lado de fora. Ele não sabe que esse mundo que nós conhecemos existe. Tudo que ele percebe de forma sensorial é aquele útero. O mundo daquela criança é o útero e o sistema nervoso dele já interage com aquele mundo. O mundo do bebê é o útero, mas o da mãe não. A mãe vive esse mundo fora do útero. E quando o bebê está lá dentro do útero, um monte de coisa acontece do lado de fora no mundo da mãe. Por exemplo, imagine uma mulher grávida que de repente, sei lá, o marido perdeu o emprego. Nesse momento, é natural que essa mãe fique preocupada com o futuro, pensando se ela vai ter condições de criar esse bebê, como que eles vão fazer para comprar as coisas que eles precisam para o bebê, ou de repente, será que ela vai precisar trabalhar enquanto o bebê estiver muito novinho? Um monte de coisa ruim vai ficar passando na cabeça dessa mãe. E o bebê vai perceber que o mundo dele ficou ruim. Ele não entende o motivo, mas ele percebe que o mundo dele, que é o útero, aquele útero, ficou ruim. Talvez você esteja aí se perguntando, tá, mas espera aí, como é que esse bebê percebe essas coisas e como é que elas vão moldar a mente e o corpo dele? Porque toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico e físico dela também vai se alterar. Quando tá tudo bem, o corpo da mãe manda uma quantidade de sangue para alimentar aquele útero. No momento em que ela passa por algum estresse emocional do lado de fora, o estado fisiológico dela muda, o estado físico dela muda e o útero passa a receber muito menos sangue. Então o útero que estava quente, dilatado e confortável, de repente fica duro, frio e apertado. Entende como o mundo da mãe afeta o mundo do bebê? E quando é que a mãe mais lembra que está grávida? Exato,
quando o bebê se mexe. Quando ela tá bem, o útero tá quentinho, grande, confortável, tá bem alimentado. Se ela tá mal, quando ele se mexe, ela lembra que tá grávida, entra naquele estado de alerta e preocupação, o útero fica ruim. O bebê não sabe o que está acontecendo do lado de fora da barriga da mãe dele. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E é aí que vem a dor que molda o traço de caráter esquizoide, que é a dor da rejeição. Aquele bebê, ele se sente rejeitado pelo útero. É como se ele não se encaixasse ali, é como se ele fosse inadequado para aquele útero, para aquele mundo. E toda vez que ele tenta existir, tenta se mexer, o mundo dele fica ruim. Para você gravar bem a lógica, é mais ou menos o seguinte: o bebê se mexe como forma de existir ali dentro do útero. A mãe lembra que está grávida e olha para o momento de vida que ela está passando. Se preocupa e fica em estado de alerta. Estando em estado de alerta, o corpo dela vai priorizar o próprio organismo dela como forma de sobrevivência, mandando menos sangue para o útero. Com menos sangue, aquele útero fica apertado, duro e frio. Agora se coloca no lugar desse bebê. Ele se mexeu, existiu e de repente o mundo ficou ruim. Aqui é importante a gente deixar bem claro que nós não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê. O sistema nervoso daquele bebê se sentiu rejeitado pelo mundo que ele percebia, que naquele momento era o útero. Todos os traços de caracteres são formados por dores e nós não estamos aqui para culpar ou condenar ninguém. Até porque a dor que molda um traço de caráter também dá a ele recursos e habilidades que vão fazer ele se diferenciar na vida. E essa é, para mim, a parte mais bonita do Corpo Explica. A nossa abordagem é muito voltada para o recurso. Muita gente que não entende direito a construção dos traços acha que isso é uma limitação ou rótulo, mas na verdade, entender como você funciona é uma grande libertação. Você passa a ser quem você realmente nasceu para ser, entendendo e respeitando a configuração básica que está registrada no seu sistema nervoso, e assim consegue ser muito mais feliz e ter muito mais resultado em todas as áreas da sua vida. Quando as pessoas descobrem seus recursos, os seus superpoderes, elas descobrem qual dor elas estão tentando evitar e podem trabalhar para tentar sempre colocar esse recurso em ação. O foco da nossa abordagem é entender a dor para evitá-la e conhecer o recurso para tentar ativá-lo. Quer ver um exemplo disso? Lembra que no começo da aula, quando eu apresentei o Elton como um gênio, ele chegou falando que se não fosse o útero desconfortável, ele não teria a mente rápida e criativa que ele tem hoje? É muito fácil você entender o recurso do esquizoide. Se coloque no lugar de um bebê que está dentro de um útero se sentindo rejeitado por aquele mundo. O que é que ele pode fazer? Ele não pode correr, ele não pode gritar, ele não consegue chamar ninguém. A única coisa que ele pode fazer é se desligar daquele mundo. E é exatamente isso que ele faz naquele momento. E aqui é importante você lembrar em qual momento está a mielinização. Lembra de qual é o elemento básico e fundamental da nossa construção aqui? Todo esse processo é controlado pelo momento, pela fase ou pela etapa da mielinização do sistema nervoso. E no momento da gestação, a mielinização está acontecendo no cérebro. A parte do sistema nervoso que já se mielinizou e já tem sinapses acontecendo é a região superior, onde tudo começa e onde agora os fios já estão sendo encapados. Porque nesse momento, da nuca para baixo, os fios ainda estão desencapados. E o que acontece quando a gente coloca energia em fios desencapados? Exato, curto-circuito. Ou talvez você tenha pensado em choque também. Curto-circuito ou choque, que faz o bebê ter espasmos. Se tiver energia onde os fios ainda estão desencapados, ele vai ter espasmos, vai acabar se mexendo, só que ele não quer se mexer. Por quê? Lembra que quando ele mexe, ele bate na parede do útero, e quando ele bate na parede do útero, o que acontece? O mundo dele fica ruim. Então, para não mandar energia para o corpo onde os fios estão desencapados, o bebê vai mandar toda essa energia para a cabeça. Ele vai consumir a energia que ele tem no corpo só com a cabeça, fazendo com que o corpo fique quietinho, paradinho, desligado. E é aí que a mente do traço de caráter esquizoide ganha o seu principal recurso, que é a capacidade de imaginar, de criar, de racionalizar. Os esquizoides são extremamente racionais, criativos
imaginativos e lúdicos. Eles criam um mundo paralelo na cabeça. É bonito ver a forma do esquizoide funcionar, como ele literalmente cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver, porque ele sente que quando ele existe e se mexe, o mundo rejeita ele. Só que como ele não tem controle sobre o corpo ainda, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmos, vai se mexer, vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, se preocupar com o problema que está vivendo e acabar mandando menos sangue para o útero, deixando o mundo daquele esquizoide ruim. Como ele não quer que isso aconteça, ele consome toda a energia que tem no corpo com a cabeça. E essa percepção que ele tem dentro do útero vai ficar registrada no sistema nervoso dele, que vai priorizar a mielinização na região onde ele mais usa a energia, que é a cabeça. A própria mielinização vai moldar o corpo do esquizoide para que a energia fique mais tempo na cabeça do que no corpo. E aí a gente já consegue imaginar como vai ser o formato físico do corpo moldado e mielinizado para ter mais energia na cabeça do que no corpo. Imagine uma pessoa magra, com um corpo bem esticado, com as articulações bem presentes e com uma cabeça grande. Esse é o formato que o corpo do esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo, ele precisa manter a energia na cabeça e mandar pouca energia para o resto do corpo. É por isso que os esquizoides são magros, sempre tem um aspecto mais largado no corpo, são cheios de pontas e eles têm um olhar assim mais desconectado, mais desfocado da realidade. Inclusive, é por isso que geralmente eles usam óculos. O meu tá ali para não dar reflexo aqui na câmera. E a mente do esquizoide é de uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, fala pouco, não gosta de incomodar e prefere não existir. É uma pessoa que é extremamente racional e não gosta muito de contato. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd que, se deixar, ele não troca nem de roupa. Para ele, corpo serve para segurar a cabeça. Quer ver um exemplo extremo disso? Enquanto houver energia na cabeça, o mundo estará bem. É basicamente assim que os esquizoides funcionam, priorizando o que tem na cabeça em detrimento do resto do corpo. E vale lembrar aqui que ninguém é 100% um único traço, gente. Nós passamos pelas 5 fases de formação. Então nós temos no nosso sistema nervoso o registro das dores, dos recursos e do formato físico de cada um dos 5 traços. E com a ferramenta que nós desenvolvemos, é possível saber exatamente o quanto de cada traço uma pessoa tem, o quanto de cada traço você tem. Agora, tem uma coisa que vocês precisam gravar bem, que é a dor existencial de cada traço, porque ele vai fazer de tudo para não reviver ela. A dor do esquizoide é a dor da rejeição. Para não se sentir rejeitado, ele pode usar os seus recursos sendo criativo, se colocando no mundo à frente das pessoas para trazer ideias que elas se interessem e queiram compartilhar. Ou ele pode ficar na dor do traço dele e se isolar, rejeitando os outros antes de ser rejeitado por eles. Quando o esquizoide está na dor da rejeição, ele só vai dar valor para o que ele pensa, para o que ele acha, para o que ele imagina na cabeça dele e não vai dar acesso a ninguém. Ele vai se isolar completamente, rejeitando todo mundo para ficar sozinho no mundinho dele. Entende o quanto um traço pode ser incrivelmente bom e ao mesmo tempo absurdamente ruim? Os recursos de um traço pode fazer muito bem para ele e para as pessoas que estão por perto, assim como as dores dele pode fazer muito mal, tanto para ele quanto para as pessoas que estão por perto. A questão é se a pessoa está usando os recursos dos seus traços ou se ela está ressentindo as dores dos seus principais traços. E já fazendo um spoiler aqui então da aplicação desse conhecimento, por exemplo, pensando na vida real, se você for uma pessoa muito esquizoide e estiver em um ambiente ou em uma relação onde você se sinta rejeitado o tempo todo, em vez de virar um gênio e usar sua cabeça para criar soluções, gerar ideias maravilhosas e ganhar dinheiro, você vai viver em um casulo, buscando se abstrair, se desconectar da realidade o tempo todo. E essa busca pode gerar hábitos muito ruins, como por exemplo, querer ficar no quarto o dia inteiro assistindo filme ou jogando videogame, ou de repente precisar sempre estar sob efeito de álcool ou drogas para se desconectar daquela realidade ruim.
Isso é verdade. Não é porque uma pessoa é esquizoide que ela vai ser um gênio e criar coisas maravilhosas. Tem muito gênio que não conseguiu sair do casulo. Por quê? Adivinhe, tá vivendo a dor da rejeição. O próprio Elton conta que começou a empreender desde muito cedo. E antes de dar certo no primeiro negócio dele, que foi uma escola de comunicação para empreendedores, ele quebrou 17 negócios. 17 negócios, gente. O cara é um gênio e demorou 13 anos para dar certo na vida, quebrando um negócio atrás do outro. O nosso desafio aqui é mostrar para vocês como cada traço funciona e desafiar vocês a viverem os recursos dos seus traços, porque não existe traço bom ou traço ruim, não tem um traço melhor do que o outro. Cada um funciona de um jeito. Quando o traço está vivendo no seu recurso, vai ser maravilhoso para ele e para quem está por perto. Quando ele está vivendo na dor existencial dele, vai ser um desastre para ele e para quem estiver por perto. E aqui é onde o Corpo Explica faz tanta diferença para quem trabalha com pessoas. Sentar na frente de uma pessoa já sabendo como a mente dela funciona, vai fazer você pegar os caminhos certos e o seu trabalho vai ser fazer a pessoa entender como ela funciona e descobrir como aquilo pode ser bom. Nós temos uma frase aqui no Corpo Explica que é: você é quem você precisa ser. Você não precisa mudar, só precisa descobrir como você funciona e entender quais são os seus recursos e ativá-los, inclusive para evitar as dores existenciais dos seus traços. E, infelizmente, poucos profissionais no desenvolvimento humano conseguem fazer isso hoje. Só que depois que nós apresentarmos os 5 traços, nós vamos falar da importância e da oportunidade de você aplicar esse conhecimento na sua vida e nos seus atendimentos aí, se de repente você trabalha ou pretende trabalhar com pessoas. Cada vez mais, gente, as pessoas estão descobrindo que existe um manual de funcionamento do ser humano, claro, simples e prático, que mostra como cada ser humano funciona. Quanto mais pessoas souberem e usarem esse manual, melhor vai ser a relação entre as pessoas, gente. E quanto mais profissionais do desenvolvimento humano estiverem usando esse manual de funcionamento do ser humano, mais rápido as pessoas terão as respostas que elas tanto precisam. E os profissionais que já estão usando esse manual de funcionamento do ser humano estão sendo muito respeitados, admirados e bem pagos. E nós só estamos começando, ainda tem muito conteúdo para vir por aí. O esquizoide é o primeiro dos 5 traços que se desenvolvem durante o processo de mielinização do sistema nervoso. Na próxima aula, nós vamos explicar os próximos traços e um deles é o traço de caráter oral, o segundo que se forma durante a fase de amamentação, e esse é um dos traços mais importantes para você conhecer, porque pelo menos 80% da população brasileira está ligada diretamente a esse traço. Se o seu principal traço não for oral, eu te garanto que você convive com pelo menos 5 pessoas que são. Então você precisa conhecer esse traço para aprender a lidar com as pessoas mais sensíveis, intensas, mais emocionais e pouco racionais. E além de te explicar como cada traço funciona, nós vamos te mostrar como aplicar esse conhecimento para fazer mudanças significativas na sua vida. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário. Os esquizoides não gostam muito de contato, mas os orais adoram. Eu vou amar passar horas e horas lendo e respondendo os comentários de vocês aqui, e podem colocar as dúvidas de vocês também, porque a gente vai juntar essas dúvidas para produzir conteúdo extra, para enviar para vocês por e-mail. E como a doutora Vanessa falou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui fazendo parte desse maior workshop online e gratuito de análise corporal do mundo. Só que não se esqueça que ele vai ficar no ar por poucos dias. Vai ficar no ar por poucos dias, mas ainda dá tempo de você convidar os seus amigos, parentes e pessoas próximas para que elas também descubram como o formato do Corpo Explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando. Nos vemos na próxima aula. Agora é hora de botar a mão na massa e partir para a explicação do traço de caráter oral, que é o segundo que se forma. Você está chorando muito por algum motivo, chama a sua mãe e de repente ela aparece, coloca alguma coisa na sua boca e some de lá. Isso faz com que ela se sinta usada, manipulada, e essa é a dor do traço de caráter psicopata. Na fase da psicopatia, a criança começa a perceber o mundo à sua volta e a interagir com todas as pessoas.
Quando a mielinização das terminações nervosas dessa região estiver finalizada, a criança vai ter sensibilidade, percepção e controle dos esfíncteres. O traço de caráter do masoquista se forma e se molda durante o desfraude. E onde é que a mielinização da medula está nesse momento? A dor existencial que molda a mente e o corpo do traço de caráter oral é a dor do abandono. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente dor, ele sente sono e quando uma dessas necessidades não é devidamente atendida, ele se sente abandonado. Gente, cá entre nós, ninguém quer decepcionar e ninguém quer ver suas merdas expostas dessa forma para todo mundo. Os orais sentem e mostram, os masoquistas sentem e guardam. Como é que você vai descobrir quanto de cada traço de caráter você tem? Se você está gostando e quer descobrir como aplicar ele na sua vida, não perca a próxima aula.